Olá, Oi, Oi, parece Rogério. que a Eu reunião tava foi no... encerrada, né? Oi? Agora eu voltei aqui. Tá. Não, mas agora acho que a Kátia caiu. Eu acho que eu encerrei e tive que voltar de novo porque deu uma pane aqui no meu computador. Tá. Oi, Kátia. Ah, o que Tá que tudo aconteceu? voltando. Eu tive que entrar de novo, agora eu vou ter que botar aqui para gravar depois. Tá. Oi, Maristela, que bom. A Rita, o Ronan. Oi, Maristela. Eu tenho, Manon vai eu, te- colocar o compartilhamento da jornada? eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Espera só um pouquinho. Tá Bom, eu meio vou devagar aqui a minha conversando. internet, mas tu pode ir falando, tá? Eu vou botar agora Tá. aqui. Pode ir falando. Então, essa atividade de hoje é uma atividade. Primeiro, boa noite a todos, né? É uma atividade que a gente programou de preparação para a jornada da vinda da LASNIC novamente para o Brasil em agosto. É a segunda jornada que ela participa. Então, nós temos feito vários eventos, convidando pessoas que trabalham com crianças e que possam nos ajudar a pensar sobre o desenvolvimento infantil, né, as limitações, as famílias, os riscos de TEA, enfim. E para hoje nós convidamos o Rogério, que vai apresentar uma pesquisa, né, Rogério? E a Kátia, colega da Sociedade Psicanalítica, que vai comentar o trabalho do Rogério. Amanhã nós temos uma outra atividade, tá? Com duas colegas psicanalistas argentinas. E tudo você se inscrevem pelo Simpla, né? Quem já tem participado das atividades anteriores acaba recebendo por e-mail. Confirma? Estão recebendo? Que bom, é um bom retorno para nós. Então, a gente hoje tinha previsto atividade pelo Instagram, mas precisamos trocar para o Zoom, que ficou mais confortável para os nossos convidados. Então, a gente vou aguardar o teu ok, tá, Manu, para a gente poder começar. Eu tô por vocês, a gente pode, não sei se a gente espera um pouquinho, se o Rogério e a Kátia querem, mas a gente pode ir começando, não preciso passar o nosso. O filme. Não precisa. Podemos passar no final, então, né, Pode ser, Manu? combinado. Tá. Então, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu só abrir aqui o outro computador. O Rogério é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ele é professor associado, livre docente do Instituto de Psicologia e professor subsidiário do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. É investigador principal do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Primeira Infância, membro do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, INSPER. É membro do Comitê Científico da Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, co-chair do Research Training Program. Isso, Rogério, da Associação Internacional de Psicanálise de Joseph Sandler. Isso? Tá. Não, E é da Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference da IPA. isso, e é membro do Comitê Científico da Federação Psicanalítica Latino-Americana, FEPAL, editor
da Associação da Revista de Psicologia da USP e membro editorial do... Me ajuda. Eu sou membro do conselho editorial do Psychoanalytic Quarterly, que é uma revista Tá. americana. Tem prêmios recebidos pelo seu trabalho e hoje vai nos falar de um estudo que é através de uma ferramenta para avaliar bebês com dificuldades de 0 a 18 meses. É Clinical Reference Indicators for Child Development. E também um estudo de 2 grupos de mães de bebês com idades entre 2 e 26 meses. Um grupo com alto risco para doenças psiquiátricas, com o irmão mais velho com risco de diagnóstico de TEA, e um outro de baixo risco, em que o irmão mais velho se desenvolveu tipicamente. Isto, tá? As crianças foram acessadas pelas dificuldades, né, no desenvolvimento e os sintomas de afastamento. As mães também foram acessadas por sintomas de depressão, estresse e ansiedade. A qualidade da relação, né, Rogério, também foi investigada nesse teu estudo. E Eu vou apresentar uma série de estudos, não é um apenas, é uma série de uma estudos. série, isso. E depois nós vamos poder ouvir os comentários da Kátia. A Kátia é psicóloga e mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela URGS, que é a Universidade Federal aqui do Sul. É psicoterapeuta de crianças, adolescentes, professora e supervisora do CEAP, que é o Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, e é psicanalista de crianças e adolescentes e adultos, membro efetivo e assistente de ensino da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, eu passo primeiro a palavra para o Rogério, depois a Kátia, e aí a gente vai podendo fazer perguntas e comentários. Tá bem? Ótimo. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer, Ana Cristina, pelo convite, Kátia, por ter aceitado comentar o trabalho e a todas as pessoas que estão nos assistindo e a equipe também que está servindo de produção para esse evento. Eu vou pedir para compartilhar a tela. Tá liberado já, Rogério, se tu quiseres. Né? Já liberei para ti. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá me pedindo para encerrar e reabrir. Talvez eu tenha que sair. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Se eu te botar de host, será que tu não consegue? Deixa eu ver. Acho que eu tenho que botar aqui todos os participantes. Hum, Vê se tu consegues agora, senão eu te põe de host. tá, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Ah, só um instante. Vocês estão vendo uma tela com. Não, agora sim. Tá abrindo. Vocês estão vendo uma tela com o título da apresentação, meu nome, e-mail? Sim. Sim, sim, Não, Certo. Não? Sim, estamos vendo. eu sim. não. Maristela falou que não. Eu não.
É que eu acho que tem um delay. Ou de repente tu tá no celular, tu tem que girar um pouco, tem que passar a tela pro lado esquerdo ou direito, eu não lembro bem. Está no celular, Maristela? Ó, Ah, pode ser isso. então, agora deu. Agora deu. Ótimo. Ótimo, muito Tá, bem. obrigada. Eu vou mudar. Mudou a tela? Mudou. Muito bem. Então, agora eu vou falar sobre os indicadores clínicos de referência para o desenvolvimento infantil. Só para fazer uma pergunta, quanto tempo eu tenho para falar? Ana, quanto tempo tu combinou? Olha, uns 20 minutos, pode Tá, ser? tudo bem, 20 minutos. Tudo que eu vou falar está publicado, então tem bastante coisa, eu vou passar meio rapidamente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, posteriormente. Então, em 1999, o Ministério da Saúde contratou um grupo de pesquisadores para construir o IRD, vou chamar de IRD a partir de agora, para ser utilizado em avaliações de rotina de bebê de 0 a 18 meses em serviços públicos de saúde. Foi um estudo multicêntrico realizado em 9 cidades do Brasil. Os profissionais que têm utilizado o IRD são pediatras, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários do programa da saúde sem conhecimento prévio de psicanálise. O IRD não é específico para nenhum diagnóstico. Foi validado com 31 itens observados ou indagados pelo cuidador, expressando condições saudáveis relacionadas ao vínculo com o bebê, segundo a psicanálise. Os estudos estatísticos mostraram que, se a DIAD, cuidador-bebê, não interagir como esperado em dois ou mais itens do IRD, há uma probabilidade significativamente maior de que a criança tenha um problema de desenvolvimento aos 3 anos de idade. Em seguida, a gente fez um estudo que avaliou bebês com um instrumento de triagem de sinais associados ao autismo, chamado Modified Checklist for Autism in Toddlers, MCHAT. Os bebês foram então avaliados às cegas com o IRD, quer dizer, quem avaliou com o IRD não sabia qual era o resultado com o MCHAT. E os resultados mostraram o seguinte: olha só que interessante. Todos os bebês com até 2 itens do IRD ausentes, que são esses aqui à esquerda da tela, foram considerados livres de sinais associados ao autismo de acordo com o MCHAT. Então, são os bebês que, segundo o IRD, estão em melhores condições psíquicas. Foram considerados livres de autismo segundo o MCHAT. Todos os bebês que tinham 8 ou mais itens do IRD ausentes, que são esses à direita aqui, tinham sinais associados ao MCHAT, ao autismo segundo o MCHAT. Os bebês que apresentaram maior quantidade de sinais associados ao autismo segundo o MCHAT foram os que apresentaram maior número de itens ausentes do IRD. Então isso mostra o quê? Isso mostra que um bebê que tem sinais de autismo segundo o MCHAT é um bebê que está psiquicamente em dificuldades, de acordo com o IRD, que é um instrumento baseado na psicanálise. Num segundo estudo, itens do IRD foram aplicados às cegas em um banco de dados contendo vídeos caseiros de bebês de até 18 meses, divididos em 3 grupos de acordo com o diagnóstico aos 4 anos. Então, os bebês chegavam para o tratamento com 4 anos, eram diagnosticados e pediam-se os vídeos caseiros da infância deles. E aí, então, o banco de dados com esses vídeos caseiros, de quando eles eram bebezinhos, eles eram divididos entre bebês com autismo, bebês com desenvolvimento típico e bebês com retardo mental. Por que esse desenho de pesquisa? Porque crianças com autismo têm alta probabilidade de ter retardo mental. Então a gente precisa de um grupo controle com retardo mental sem autismo para saber que a diferença entre os grupos se dá pelo autismo e não pelo retardo mental da criança. Alguns itens do IRD tiveram capacidade significativa de discriminar o autismo de um lado versus as outras duas condições do outro lado.
Então, notem como as dificuldades dos bebês com autismo aumentam ao longo dos 18 primeiros meses e se associam a dificuldades parentais. Então, olha só, é, todos os, todos os sinais aqui foram capazes de discriminar autismo de um lado versus retardo e desenvolvimento do outro. Então, o IRD-5, que tem contato visual entre a criança e o bebê, no primeiro semestre foi 2 vezes maior a diferença no grupo que não tem autismo, em comparação com o grupo que tem autismo. Então, no primeiro semestre, já tinha uma diferença, um decréscimo na troca visual. Essa probabilidade aumentou para mais de 3 vezes no segundo semestre. O IRD número 10, que aqui está errado, não é RAGES, a criança reage quando a mãe ou outra pessoa se dirige a ela, ele teve quase 3 vezes de diferença no grupo de autismo em comparação com as outras duas. O IRD 16, que é a criança ser capaz de expressar quando ela está gostando de alguma coisa e quando não está, foi 2 vezes maior, quase 2 vezes maior no segundo semestre, nos outros dois grupos, em comparação com o grupo de autismo. E no terceiro semestre, as crianças que fizeram isso fizeram menos vezes do que as crianças fizeram. As crianças com autismo fizeram 1/3 das vezes dos outros dois grupos. O WIRD 29, que é a mãe começa a pedir para a criança nomear o que ela quer, não se contentando mais com gestos, ele tem mais de 6 vezes nos outros dois grupos em comparação com o grupo com autismo. E o WIRD 30, que é os pais começam a colocar pequenas regras de comportamento para a criança, no terceiro semestre, 2 vezes maior a diferença e as crianças do grupo, os pais do grupo de autismo que fizeram isso, fizeram metade das vezes dos pais dos outros dois grupos. O que eu quero chamar aqui a atenção para vocês? Duas coisas. A primeira, o autismo das crianças vai aumentando de um semestre a outro, vai se tornando mais grave. E isso tem uma consequência sobre os pais. Os pais, no começo, eles tentam se engajar com a criança, eles tentam compensar a dificuldade da criança. E ao longo do tempo, os pais vão sofrendo, vão se deprimindo, vão ficando angustiados, e alguns começam a ter mais dificuldade de tentar se engajar com a criança. É isso que esses números estão mostrando. Esse é um estudo que a gente fez partindo da seguinte questão: a gente sabe que irmãos com autismo são mais propensos a ter um transtorno de desenvolvimento em comparação com a população em geral. As mães apresentam maior prevalência de depressão, ansiedade e estresse. Nunca havíamos avaliado essa população antes da América Latina, nem tentado avaliar um ensaio clínico para ajudá-la. Esse estudo teve 3 etapas. A primeira é um estudo de caso controle com díades, mães bebês que tem um irmão mais velho com autismo, por isso considerada alto risco, high risk, HR aqui. É alto risco para transtorno psiquiátrico e de desenvolvimento. E depois teve um grupo controle de mães e bebês que o irmão mais velho não tem autismo, portanto considerado baixo risco, low risk, LR. De 2 a 26 meses, os bebês foram avaliados quanto a sinais iniciais de dificuldade de desenvolvimento e comportamento de retraimento. As mães foram avaliadas quanto a depressão, estresse, ansiedade e apoio social. Além disso, a qualidade das interações entre a mãe e o bebê foi avaliada também. Todos os resultados, aqui são os resultados das díades com bebês até 12 meses. Todos os resultados foram melhores entre as díades de controle, quando comparadas àquelas que eram familiares de uma criança com autismo, né? Então, todos os resultados das díades que eram familiares, de uma criança sem autismo, os resultados foram melhores do que as díades que eram familiares de autistas, certo? Então, os irmãos da criança com autismo, eles apresentaram maior média de retraimento, maiores dificuldades de desenvolvimento
e essas díades apresentaram maiores médias de humor depressivo e de estados negativos. Entre os bebês de 12 e 18 meses, a mesma coisa. Todos os resultados foram melhores nas díades de baixo risco em comparação com as de alto risco, que são os irmãos de criança com autismo. E o que a gente viu aqui? Que as mães das crianças com autismo apresentaram maior média de intrusividade em comparação com as outras. Essa pesquisa teve uma segunda etapa. 22 díades pertencentes ao grupo de alto risco da etapa anterior participaram de uma psicoterapia de orientação psicanalítica por 12 sessões. Os resultados foram comparados com díades de alto risco que não receberam intervenção. Foram avaliadas as cegas antes, não foram encontradas diferenças significativas, e após a intervenção, para as mesmas dimensões da fase anterior. Quais eram os objetivos principais dessa intervenção? Ajudar mães e bebês a tolerar ansiedades emergentes que prevalecem no seu vínculo. Apontar reações que tendem a torná-las ainda mais insuportáveis e criar e aprimorar capacidades simbolicamente mais sofisticadas para facilitar a integração, comunicação e diversificação da experiência emocional. As díades tratadas, comparadas com as que não foram, apresentaram maior aumento na sua reciprocidade. As mães tratadas apresentaram ao final da intervenção maior redução na intrusividade, maior redução nas interações conduzidas pela mãe, maior aumento na sensibilidade materna, e os bebês que foram tratados tiveram maior aumento do envolvimento, maior aumento da cooperação. Os resultados mostram aumento na capacidade materna para receptividade à experiência emocional com o bebê e para redução do seu afeto negativo e ansiedade. Em seguida, houve uma terceira etapa dessa pesquisa, um follow-up após 4 anos de tratamento. Algumas das díades de alto risco tratadas na etapa anterior do estudo, outras díades de alto risco não tratadas e as de baixo risco, foram avaliadas às cegas quanto à qualidade da sua interação lúdica e grau de simbolização durante a brincadeira, função reflexiva materna e saúde mental, comportamento e desenvolvimento infantil. Os resultados parciais do follow-up, que a gente ainda está rodando os estudos estatísticos, são os seguintes. As mães de díades de alto risco tratadas, comparadas com as de alto risco não tratadas, tiveram melhores índices de ansiedade e depressão, menor desregulação afetiva, foram menos intrusivas. Os filhos das díades de alto risco tratadas, na comparação com de alto risco não tratadas, tiveram melhor desempenho em teste cognitivo, brincaram mais com as mães do que sozinho, exploraram brinquedos de forma mais criativa em vez de mecanicamente e exibiram um jogo mais simbólico. Esse tipo de pesquisa ele se insere num desenho de estudo que é mais frequente fora do Brasil, na Europa, do que no Brasil, que são ensaios clínicos randomizados controlados e meta-análises, mostrando eficácia de psicoterapia psicodinâmica, que é orientada pela psicanálise. Eu vou apresentar alguns deles porque esse conhecimento é pouco difundido no Brasil. Nesse estudo aqui, foi feito um ensaio clínico randomizado controlado com 2 grupos de díades de mães bebês. Um teve tratamento psicanalítico mãe-bebê e outro teve um tratamento tradicional. O grupo que teve tratamento psicanalítico teve melhores resultados de depressão materna no relacionamento da mãe e do bebê e na sensibilidade materna. Após 3 anos e meio de tratamento, as crianças, agora com 4 anos e meio, que é um follow-up, foram avaliadas para apego, desenvolvimento socioemocional e funcionamento global, sendo divididas em crianças ok e em sofrimento. As crianças do grupo que teve a intervenção psicanalítica tiveram melhores resultados no funcionamento global e foram mais frequentes no grupo considerado ok, no grupo de bom desenvolvimento. As crianças que tiveram o tratamento típico fornecido pelo governo
foram mais frequentes no grupo em desenvolvimento. Esse é outro estudo ainda que mostra o seguinte: esse é um ensaio clínico conduzido por psicanalistas e cognitivo-comportamentalistas, dos quais o Holzinger, que é o segundo autor do estudo, é uma referência na Alemanha. Esse estudo mostrou que teve um decréscimo na depressão ao longo de 3 anos do estudo com pacientes dos dois grupos, tanto os pacientes da psicanálise como os pacientes da cognitivo-comportamental baixaram os sintomas de depressão. E não teve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Essa aqui é uma meta-análise de um importante grupo liderado por Pim Kuipers, que não é psicanalista, tá? E aí a terapia cognitivo-comportamental foi considerada significativamente mais eficaz do que outras psicoterapias. Mas a diferença foi pequena e tornou-se não significativa nas análises de ajustes e de sensibilidade. Os autores mostraram a eficácia da TCC na depressão em diferentes formatos e idades, grupos-alvo e ambientes. No entanto, a superioridade da TCC sobre outras psicoterapias para depressão, incluindo a psicodinâmica, não emerge dessa meta-análise. Vejam que esse é um estudo publicado na World Psychiatry, né? Todas as pesquisas que eu estou mostrando aqui estão em revistas não psicanalíticas. O World Psychiatry é considerada uma das revistas de psiquiatria mais importantes do mundo. Essa aqui é uma revisão de meta-análises, também publicada na World Psychiatry, sobre eficácia da terapia psicodinâmica na depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e sintomas somáticos. Existem evidências de qualidade moderada, sugerindo que a terapia psicodinâmica é tão eficaz quanto outras terapias ativas nesses distúrbios. Os benefícios da psicoterapia psicodinâmica superam os seus riscos e os seus custos. Há evidência de efetividade a longo prazo, melhorando o funcionamento geral, eficácia, custo-efetividade e mecanismos de mudança das doenças acima mencionadas. Os riscos de viés e imprecisão foram comparáveis às de outras psicoterapias baseadas em evidências. Há forte recomendação para o tratamento de tais transtornos com terapia psicodinâmica. As taxas de sucesso limitadas são encontradas em todos os tratamentos baseados em evidência. Esse é mais um estudo da World Psychiatry. É uma revisão sobre tratamentos de transtorno borderline da personalidade, demonstrando que ensaios clínicos randomizados controlados com psicoterapia comportamental dialética, terapia baseada em mentalização, que é psicodinâmica, terapia focada na transferência, que é psicodinâmica, e terapia do esquema, nenhuma provou ser superior em eficácia às outras. Não está claro se alguns pacientes podem se beneficiar mais de uma abordagem psicoterapêutica do que de outras. Qual é a mensagem que esse conjunto de trabalhos tem trazido? Que diferentes pessoas podem se beneficiar de diferentes tratamentos. Isso existe não só na psicoterapia, isso existe na medicina também. Eu vou dar aqui alguns exemplos de mudança de tratamento na medicina. Dois exemplos aqui, um do Lancet e outro do Journal of Clinical Psychiatry, são exemplos sobre esquizofrenia, mostrando que um determinado medicamento, considerado medicamento de primeira escolha, que foi estabelecido com evidências, pode não ser a melhor escolha para um paciente, ele pode precisar de outro tratamento, outro remédio. Esse aqui é um exemplo da Lancet sobre pneumologia. Também, mudança de tratamento. O tratamento de primeira escolha não foi bom para a pessoa, ela muda. Aqui um outro estudo falando de mudança de tratamento na área de oncologia, também da Lancet. Por que esse tipo de estudo que eu estou mostrando para vocês é importante? Eu participei como pesquisador principal de algumas das pesquisas que eu estou mostrando para vocês, de um grupo do Ministério da Saúde para escrever as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Eu era o único psicanalista entre os pesquisadores e a maioria trabalhava com o método ABA,
Applied Behavioral Analysis, é um método comportamental, notadamente contra a psicanálise. Eles pressionavam para as diretrizes estabelecerem que os serviços públicos de saúde no Brasil deveriam oferecer exclusivamente tratamento ABA para autismo. Devido ao meu trabalho acadêmico, apresentei uma revisão sistemática da literatura que mostrou que não tem consenso sobre a aplicação do ABA, não tem consenso da eficácia que justifique sua adoção como opção nacional única. A minha afirmação prevaleceu no grupo. E devido aos resultados publicados, o IRD, que é um instrumento derivado da experiência e teoria psicanalítica, foi adotado nas diretrizes como uma das ferramentas utilizadas para avaliar bebês considerados em risco para problema de desenvolvimento no país. São muitos os desafios para a saúde mental na nossa população. A depressão e a ansiedade aumentou para mais de 25% no primeiro ano da pandemia. A média global de violência física e sexual contra mulheres acima de 16 anos é de 27,5% e no Brasil é 33,4%. O Brasil tem mais de 18 milhões de mulheres relatando violência em 2022, pelo menos um caso de feminicídio por dia, um aumento de 36% apenas nos primeiros meses de 2023. Os estudos mostram que essa violência tem marcante influência na ocorrência de quadros de depressão e ansiedade em mulheres. A saúde mental da infância e da adolescência, antes da pandemia, era de uma pessoa a cada 6 e agora para uma de cada 4. E muitos não são reportados. A depressão é a condição que mais incapacita na adolescência. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre adolescentes de muitos países. Entre adultos com algum tipo de transtorno, quase a metade tiveram primeiros sinais e sintomas na adolescência. Racismo, machismo, inequidade, capacitismo, pandemia fazem a situação ainda pior para a maior parte da população. Então, são necessários diferentes métodos de tratamento para endereçar a complexidade do sofrimento de uma população tão diversificada entre si. Para terminar, que está dando meu horário, eu queria fazer 3 convites para vocês. O primeiro é o mais à esquerda aqui. A gente vai ter em Buenos Aires, de 15 a 18 de setembro, o 27º Programa de Treinamento em Pesquisa da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise. E agora aqui no meio, em seguida a esse programa de treinamento, a gente vai ter a Conferência de Pesquisa Psicanalítica Joseph Sandler, também em Buenos Aires. Estão abertas até dia 25 de abril a chamada para financiamento de pesquisas com dinheiro da IPA. E não precisa ser da IPA para pleitear esse tipo de financiamento. Em novembro, no final de novembro, a gente vai ter no Brasil o primeiro programa de treinamento em pesquisa da FEBRAPSE, da Federação Brasileira de Psicanálise, que eu estou coordenando. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero ter sido útil, interessante e que vocês queiram conversar a respeito. Muito obrigada, Rogério, pela tua fala. Tu traz questões tão importantes, né? E dados de pesquisa, e eu fiquei pensando, né, depois que fiz o convite para ti, tive vontade de ouvir o comentário da Kátia, e sem saber que tu traria pesquisas, né? Então, é uma comunicação inconsciente que se deu, e eu acho que convidei a pessoa certa para comentar teu trabalho, porque a Kátia tem experiência, né, também com pesquisa e atende crianças, tem uma sensibilidade que eu admiro o trabalho da Kátia, né, aqui em Porto Alegre. E tu levanta algumas questões bem interessantes, assim, de que o que nos interessa é que essas famílias, né, sejam atendidas. Mas eu acho que a gente ouve o comentário da Kátia e depois abre para o comentário de todos, né? Tá Obrigada. bom? Boa noite.
Muito interessante o trabalho, muitos dados também além do que eu li, que complementaram muitas ideias e surgiram mais perguntas. Mas eu quero primeiro agradecer a Ana, né, pelo convite, em nome da equipe, né, do Horizontes, a equipe que está nos ajudando aí, a Manuela, Nata também, e dizer que é um prazer, então, estar aqui, ter essa oportunidade de ler esse trabalho, né, que eu recebi, e conhecer mais o trabalho do Rogério. Eu vou, são muitas coisas, né, eu vou me deter em alguns pontos, assim, depois a gente pode conversar mais para não ficar muito comprido, né? Então, o que que eu procurei sumarizar aqui para não me perder na quantidade de dados? Achei que é um trabalho, como vocês ouviram, da maior relevância e pertinência, porque unir pesquisa e desenvolvimento aliado à psicanálise não é uma tarefa fácil. A gente enfrenta entraves que vêm dos colegas de outras áreas da academia, mas também de nós mesmos, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, que, não conhecendo bem como se faz pesquisa em psicanálise, adotamos paradigmas e construtos de outras áreas que não a nossa, e assim esperamos escutar um idioma e falamos outro. Consequentemente, nem sempre a comunicação é útil e flui. No trabalho que nós ouvimos hoje, agora, escutando o Rogério mais ainda, isso não acontece, porque como vocês viram, né, a maneira como ele explica e no trabalho escrito não é diferente, tem um cuidado com quem está recebendo a informação, de forma que os resultados são bem explicados podem ser e são bem compreendidos pelo leitor ou pelo ouvinte. Acho que isso é uma qualidade primordial no pesquisador, muito importante se fazer entender, e acho que faz sentido com todo o resto da maneira como é feito o trabalho. O desafio de ser pesquisador é gigante, mas é também recompensador, porque ele tem efeitos sobre a ciência e sobre a população. No caso que nós estamos falando hoje aqui, desse grupo de pesquisas, né, e especialmente esse trabalho que eu estou comentando, os resultados contribuíram para a inclusão de alguns itens desse instrumento de pesquisa em políticas públicas, né, por meio de outros instrumentos, como também na correção de um viés de escolha, que foi esse que ele falou agora mais no final, né, de apenas uma linha teórica a ser adotada, né, para ações com relação a intervenções, sejam elas precoces ou de acompanhamento do desenvolvimento das nossas crianças ao nível nacional. Então, isso são resultados e impactos robustos, porque a academia, a princípio, ela deve ser plural, né, e não de uma linha só, seja ela qual for, né, seja pelo viés democrático, seja pelo viés científico. Então, todas devem ser respeitadas, porque o ser humano é plural mesmo, né? E é muito complexo. Bem, mas então, para ter alcance direto sobre a vida das famílias, essas pesquisas se utilizaram de construtos psicanalíticos acerca de como a psicanálise compreende a construção do aparelho psíquico e do self. Os construtos estão latentes, implícitos nas perguntas, nos itens que são de avaliação, né? Só isso eu já tenho umas 25 perguntas sobre isso, né? Porque achei, assim, impressionante e muito bom e muito difícil, né, de ver isso. Deve ter dado um trabalho grande de validação de cada item, cada pergunta, tudo mais, né? Que se der tempo eu gostaria de saber. Mas com isso pode-se entrever. Bom, além disso, os profissionais que o aplicaram não eram psicanalistas, então, da mesma forma, é fácil de compreender, assim como é fácil de escutar o Rogério. Com isso, a gente pode entrever que sim, é possível a pesquisa se utilizar do referencial psicanalítico e que não é porque o instrumento de pesquisa da psicanálise com o paciente na sala de análise não se aplique diretamente a tabelas e gráficos que não é possível, viés necessário que se continuem os esforços dos pesquisadores psicanalistas no sentido de poder fazer chegar até a população o conhecimento sólido que a gente adquire na clínica com o paciente, né? A transposição de um conhecimento inequívoco, né, que se tem com a análise
para a população em geral e para a prevenção. Os resultados mostram... Peraí que eu pulei uma frase aqui. Então, assim, partimos da metapsicologia, dos construtos, e chegamos de forma simples às famílias. Os resultados mostram que ter um irmão ou irmã com autismo não é igual a não ter, tanto para aumento de ansiedade, estresse e depressão nas famílias, né, nas mães, nos cuidadores, quanto para a qualidade da interação da dupla, mesmo que a dupla não seja de autistas, né? Vocês entenderam isso importante. Algo que nos chegava, então, de forma intuitiva, trabalhando com essas crianças e com as famílias, né? O clínico tem isso de forma intuitiva. O trabalho da pesquisa, então, tem a pertinência de mostrar como é que isso se forma, para que sejam mostrados instrumentos de intervenção. Por exemplo, após acompanhar o relato de uma intervenção que tem nesse trabalho, que eu recomendo a leitura para quem não teve oportunidade de ler, né, que é um trabalho que se chama Contributing to Public Policies, a Psychoanalytic and Informed Program for Helping Mothers and Babies, contribuição a políticas públicas, um programa, né, psicanaliticamente informado para auxiliar mães e bebês. Muito interessante. Então, tem um relato, né, uma vinheta de como é uma intervenção feita para uma dupla de mãe e bebê, né, mostrando, assim, lindamente como o terapeuta consegue mostrar como uma mãe que não está tão conectada com aquele bebê naquele momento faz com que ele também não integre dois objetos na mão, porque ele tinha dificuldade de usar só uma das mãozinhas, e o terapeuta então bota o outro objeto e junta com ela, ele e a mãe, juntos, conectados psiquicamente. É um trabalho muito lindo de ver. Então, isso que a gente vê na clínica, né, é baseado então nesse dado de pesquisa, né, que está sendo mostrado, que é possível de ser identificado, que quando tem uma desconexão, mesmo que a criança não esteja com risco de autismo, isso impacta no desenvolvimento. Falando assim parece simples, mas vai mostrar isso e fazer isso chegar, né, à população de uma forma consistente, reconhecida e validada legitimamente, né? Experimenta fazer para ver. Bom, temos aí uma pessoa que faz. Então, esses resultados se mantêm com os estudos de follow-up, né, que são os de acompanhamento, né, da mesma dupla, né, e todas as duplas no outro momento. O impacto na família de ter uma criança autista no seu seio, seja para os irmãos, irmãs, seja para os pais, é notória para o psicanalista de criança e adolescência. E por que isso ocorre? Ocorre, como mostra o trabalho do Rogério, porque as interações entre os cuidadores e seus bebês são uma via de mão dupla, que se constroem e se fazem construir constantemente. Eu vou aqui me deter a um dos construtos, porque eu digo que vem do trabalho dele, né? Porque os construtos são baseados numa forma de compreender o desenvolvimento e a construção do aparelho psíquico e do self que é interativa. Então, se diz ali, por exemplo, que subjetividade, como está sendo usado, é algo que o cuidador espera que a criança, todo o comportamento da criança seja direcionado ao cuidador. Então, a criança não está se movimentando aleatoriamente, ela faz aquilo na mente de quem está cuidando com a intenção de se comunicar, o que faz com que vocês vejam o self e a comunicação e a subjetividade vai sendo construída desde sempre, porque parte da mente do cuidador para a mente da criança de volta para o cuidador. Esse é o construto, isso é vamos dizer, é o conceito que está norteando a construção dos itens da pesquisa. Por isso que eu digo que vem do trabalho dele, né? Essa, claro, é uma leitura minha, né, da psicologia, da psicanálise vincular e do desenvolvimento e de toda, enfim, mas está ali. Então, aqui então a gente já tem claramente a medida e os autores usados são Freud, Winnicott e Lacan, primariamente, né, dito ali no trabalho.
E hoje em dia eu diria que os conceitos do Lacan são muito amplificados, né, pelo trabalho do Gussion e acerca do impacto estruturante no psiquismo de uma pessoa em outra. O Civitarese, que é um autor italiano, psicanalista italiano, nos mostra isso de uma forma quase plástica, quase imagética, né? Quando ele diz que os indivíduos são formados por vários grupos, e não o contrário. Não é o grupo que é formado de indivíduos, é o indivíduo que é formado de vários grupos. Então, eu sou formada do grupo das mulheres, do grupo das psicólogas, do grupo das psicanalistas, do grupo das gaúchas, do grupo das pessoas que gostam de dança e por aí afora. Eu sou formada de muitos grupos, por definição, né? Essa é uma definição que, então, vem o Civitarese reportando-se ao Bion, né? O aspecto, então, vincular, metapsicologicamente falando, aqui é evidente. O Winnicott nos explica que para que o verdadeiro self possa emergir, é necessário que a mãe ou cuidador repetidamente dê tempo e espaço para encontrar o gesto espontâneo no bebê, que então terá a ilusão de que foi ele quem criou o objeto da sua necessidade. Aqui eu sublinho que a mãe precisa estar conectada com o bebê e que isso precisa acontecer repetidas vezes, até que o trabalho da interação seja a tal ponto alcançada que modifique aos dois, a ambos na dupla, e que a mãe não precise ter aquela imersão na mente do bebê, como fez no início da vida da dupla, para que um outro self se forme. A interação não precisa ser perfeita, somente suficientemente boa, diz Winnicott. Nós sabemos como o desenvolvimento ocorre. Ele não é digital, ele é analógico, ele é espiralado, ele não é linear. De certa forma, o que se desenvolve é a relação e não o indivíduo sozinho. Do mesmo modo, nós não analisamos uma pessoa, mas a sua interação com outras pessoas ou conosco, por intermédio, né, da análise da transferência. O nosso objeto, então, é a interação, é o grupo. Mesmo a dois, é um grupo de dois. O nosso tempo nos acostumou a compartimentar conhecimento, bem como as técnicas de cada compartimento, epidemiologia, física, psicanálise, engenharia, matemática. Assim, usando como método um paradigma que se baseie na unidade, não na pluralidade de olhares, nós estaremos ignorando a natureza mesma do ser humano, que é a complexidade, a alteridade necessária para que seja possível que a subjetividade se instale, emergindo assim um sujeito capaz de se reconhecer na interação com o outro. A Janine Puget, autora, né, latina, nos fala de como é cara e difícil sustentar a incerteza, ainda que seja somente a partir desse paradigma que a alteridade possa ser mantida. Um mundo no qual duas metades se completavam deu lugar a espaços nos quais alteridades podem conviver, sem que nenhuma delas falte nada, o complemento, né? Não falta nada, só são diferentes. Mas sim que seja possível, então, o reenriquecimento de um pela aceitação do outro. Complexas são as famílias com autistas, né, ou com características autistas, pois não é fácil conviver com uma criança cuja reciprocidade não é a que o cuidador está habituado a receber. Então, ele não tem uma convivência complementar, tem uma convivência alter, diferente, diversa. Assim, não reconhecendo os sinais únicos e próprios daquela criança, então não são complementares aos seus, né? Não são habituais, esperados, a interação é obstaculizada e não se estabelece uma cadeia de espelhamento assimétrico e mútuo entre a mãe e o bebê, ou tem grande dificuldade. A formação da subjetividade é resultado de um aparelho psíquico que se forjou, diria Pierre Lanier, na interação, e será na interação, numa intervenção de dupla, por exemplo, como foi mostrado nesse trabalho, que ela poderá ser auxiliada, ou pelo menos essa é uma das possibilidades. Isso ocorre porque a interação impacta em ambas as vias, como a gente já viu, e cuidador e a mãe, então, que não recebe o retorno do seu bebê, não sabe como seguir, qual é o próximo passo da intervenção. E aqui que eu acho que são importantes esses itens, porque identificando quais são os que estão faltando, né, a gente pode ver onde é que está falhando. A pessoa não sabe como seguir dali para frente, porque os itens são de desenvolvimento esperado, vamos dizer, né? Mas e quando falha? Então, ali, nos itens que estão faltantes, a gente pode seguir estudando, né? A vivacidade
elemento central para o Winnicott, enfatizado por Bolas quando se trata de fazer a transição entre existir e sentir-se vivo, é algo que pode não estar disponível no repertório do bebê, de forma que a criança se sinta convocada a responder aos chamados ou às brincadeiras da mãe. Não tendo esse retorno, então a própria mãe perde a vivacidade desse momento, deixando-o apenas no registro da existência, não elevando-se ao nível do sentir-se vivo. Sabendo-se como indicam os resultados da pesquisa, um trabalho de intervenção em psicoterapia analítica com duplas de risco pode auxiliar a mãe a identificar, então, onde aparecem essas lacunas da interação, para seguir procurar alternativas interacionais legítimas e colocar em marcha, que é, então, da ordem da vivacidade, do sentir-se vivo. O Winnicott nos ensina que, se tudo correr bem, com o tempo nós não nos lembraremos de como nos tornamos uma pessoa, nem o cuidador se lembrará de quando pode começar a se retirar da cena principal, pois um outro self já terá se formado, e as mães vão se retirando, né? Assim como o objeto tradicional, elas vão saindo de cena, né? Eu lembrei daquela música do Caetano, Oração ao Tempo, não sei se vocês conhecem, né? Tempo, 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 tempo. Lá pelas tantas ele diz: quando eu tiver saído para fora do teu círculo, não serei nem terá sido, mas ainda assim acredito no outro tipo de vínculo. Então se forma uma terceira pessoa, né, diferente daquela inicial. Quero então aqui, indo para o final, quero salientar a coragem e a disposição para conseguir mostrar a relevância de se levar em conta o quanto a psicanálise e seus construtos é uma ciência próxima à complexidade da mente. Multidimensional, o aparelho psíquico, a mente, o self, como a gente quiser chamar, né? Não apenas afeta a interação entre as pessoas, mas a constrói, e por ela é construída. Assim, uma família que tem uma criança autista não é igual a outra pelo simples fato de que eles foram forjados com esse signo, com essa diversidade. Precisamos encontrar, então, outros tipos de vínculo, como diz a canção, outros modos de interação diferentes dos habituais, alterando de forma definitivamente de quem precisou se adequar. E aqui eu estou falando das mães, né, dos pais que a gente recebe nos tratamentos. Porque quem tem um filho com autismo ou com sinais sabe o que é interagir com uma pessoa diversa de si. Não é fácil, né? Que isso seja feito sem cobrança, sem apontar ou se sentir culpado, é uma tarefa para a qual o psicoterapeuta, psicanalista, está preparado, apontando as fantasias oriundas do impacto no self, dos irmãos e tudo mais, né? O direito ao tratamento, a que seja construída uma vida que leve em conta as peculiaridades das crianças, é um trabalho de equipe, um trabalho que inclui, né, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais, né, professores, acompanhantes terapêuticos, dependendo, né, da situação, médico, e leva tempo, como diz o Caetano. Agora, conseguir fazer com que esse grau de sensibilidade, né, e especificidade seja reconhecido e respeitado por intermédio de políticas públicas que incorporem, desde o início da vida, um instrumento capaz de identificar riscos precoces de possível sofrimento, baseando-se em construtos psicanalíticos, essa é a tarefa do pesquisador, que fez chegar esse conhecimento de modo real às equipes de saúde pública. O Rogério conseguiu fazer com que essa vulnerabilidade dos familiares de crianças com risco ou com diagnóstico de autismo, né, e das famílias que são impactadas por isso, porque isso é, de certa forma, o que ele quer mostrar, né, um pouco mais reconhecida e respeitada. E que isso fosse feito ouvindo-se mais de uma voz teórica, né, respeitando as outras, mas mostrando que era necessário também ali essa diversidade. Isso, na minha opinião, não só é louvável do ponto de vista científico, como merecedor da nossa gratidão como psicanalistas e como cidadãos com filhos, irmãos ou pacientes com autismo. Então, foi um prazer ler esse trabalho e vamos continuar conversando agora, que tem mais coisa para perguntar. Obrigada. Agradeço muitíssimo pelas suas palavras, que não apenas transmitiram uma compreensão ampla e profunda de tanta coisa que eu apresentei aqui, que está no capítulo do livro que você leu, mas você ainda conseguiu comunicar de uma maneira tão clara, o que te fez pensar
e articular com autores que levaram esse conhecimento para mais além. Então, te agradeço muitíssimo. Prazer foi meu, foi um prazer ler, é muito fácil de entender, muito interessante e muito vivo, né? E cada vez eu lia e pensava, sim, 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 precisamos fazer mais isso e precisamos ter isso em português também, né? Uma pergunta que eu tinha era se esses documentos estão também em português para a gente poder compartilhar com mais pessoas que não tenham tanta familiaridade com o inglês, mas se não, a gente traduz de qualquer maneira. Tem bastante coisa publicada em português, nem tudo, porque às vezes por dever de ofício a gente tem que buscar as publicações mais Claro, elevadas, né, na classificação da CAPES, e a gente precisa também responder a parceiros internacionais, né? com As certeza. pesquisas todas têm subvenção, dinheiro da FAPESP, dinheiro da IPA, então é importante fazer com que isso tenha uma externalidade na forma de pesquisas publicadas em revistas com um fator de impacto alto e tal. Mas por isso que eu quis deixar desde o início claro, está muito claro, né? Então é fácil mesmo a pessoa não tendo grande familiaridade nem com a maneira como se escreve, ou, né, assim, minha passagem pela academia no mestrado, isso sempre foi uma virtude, na minha opinião, né, do pesquisador, é devolver os resultados de pesquisa, enfim, E que se faz para as pessoas que trabalharam, mas fazer com que ela seja clara, né, porque, enfim, todos temos nossos jargões e tal, os psicanalistas têm também, a gente precisa se comunicar de maneira que chegue, né, a outra. Então, são trabalhos fáceis de entender. eu costumo dizer que a perspectiva com a qual eu faço a psicanálise contribuir para políticas públicas é fazendo concessão de conceitos, construtos e métodos. Uhum, E com isso eu consigo falar com profissionais de outras áreas, educação, economia, medicina, na língua deles, né? Então, é importante se fazer ouvir para além dos nossos muros, né? Porque é claro. uma troca, né? É uma relação continente contido que pode levar à expansão, né? E uma mutualidade. É. Mas se Muito alguém Fica tiver muito obrigada, claro, Kátia. Guilherme. Muito bom te ouvir. Acho que eu nem interrompi porque vocês já estavam fazendo comentários e uma troca, né? Mas como foi bom assim a tua visão da pesquisa, né? Integrando com todas essas questões subjetivas e importantes para essa interação, né? Também das mães e dos bebês com outros filhos com autismo ou o grupo controle, enfim. Tem já algum comentário ali no chat, né? Agradecendo muito a apresentação de vocês. Eu fiquei com vontade de ouvir, né, até um comentário que a Kátia fez, assim, com que tempo levou essa pesquisa, né, antes, no início, né, porque tem um follow-up 4 anos depois. E qual foi a inclusão dos pais, né, porque a gente tem falado muito, assim, da importância da participação do pai, né, que às vezes ele dá um equilíbrio para a mãe, né? Um suporte tão importante quando a mãe está muito invasiva, por exemplo, né? E como tu destacasse assim que essa intervenção ou mesmo o fato de estar participando da pesquisa já era um suporte para essas mães, eu acredito, né? Mas e esses pais assim, o que foi feito com eles? Isso eu levantaria. Então, até a gente conseguir propor um projeto de pesquisa que tivesse subvenção, montar uma equipe e executar a pesquisa com toda a equipe, é, isso dá em torno de 8 anos. É muito trabalhoso, muito, muito trabalhoso.
os resultados ainda estão saindo, né? Ainda que eu já esteja envolvido com outras pesquisas. Isso nem é o que eu mais faço da vida. O que eu mais faço da vida é ficar no consultório atendendo. É onde eu passo a maior parte do meu tempo. E é, a segunda coisa que você perguntou foi sobre os pais. Tradicionalmente, é muito difícil envolver os pais nas pesquisas, infelizmente. Porque, e esse é um dado que a gente vai publicar daqui a pouco, o fato de ter uma criança com um transtorno de neurodesenvolvimento da família leva a um decréscimo na renda. Então, muitas vezes, ou o pai ou a mãe precisam diminuir a carga de trabalho ou até interromper para ficar cuidando de uma criança, e a outra pessoa que ganha mais ou que tem maior chance de se manter empregada não tem como participar dos tratamentos. Então, esse é um viés, é um problema. A gente não conta nem nos tratamentos, nem nas pesquisas, com a participação de ambos os pais com alta frequência. A gente tem esporadicamente, tanto no tratamento ou na pesquisa, que ali a presença de ambos, principalmente quando a gente se dispõe a trabalhar aos finais de semana. Mas é muito difícil conseguir trabalhar aos finais de semana. A universidade pública, por exemplo, é muito restritiva, né? E o horário das pessoas, e a própria disponibilidade das famílias em participar, porque aos finais de semana elas também estão cansadas, né? Então é uma limitação, sem dúvida que a gente considera importante, né? Tem toda uma série de considerações ligadas a pais e a importância da interlocução dos pais em torno do desenvolvimento da criança, mas a gente encontra, na verdade, essa limitação de uma maneira importante. Obrigada. Renata, Renata, acho tem que uma quer. pergunta. Renata, não desligou o teu... Microfone. Sim, eu sei, eu estava desligando agora. Boa noite, pessoal. Desculpem. Cheguei um pouquinho depois, mas eu tinha lido o artigo do Rogério, né? Primeiro quero agradecer ao Rogério e à Kátia pela oportunidade da gente ouvir vocês, pela, né, honra de estarem aqui na Horizontes. Eu disse ao Rogério, a gente conversou em dois momentos distintos, um há alguns anos atrás, quando eu estava também envolvida com a pesquisa sobre reprodução assistida, e agora, recentemente, por umas questões de bioética e biotecnologia, né, para a IPA. E aí descobri que o Rogério conhece a Lasnik, então eu me senti em casa com o Rogério, né, que estudou com a Lasnik, que, enfim, que tem todo esse percurso no autismo que eu não sabia. Então é um prazer, realmente. Kátia, bom, nem se fala, né, uma pessoa super conhecida, super reconhecida aqui, né? Mas eu, então, queria primeiro agradecer a vocês e dizer, especialmente ao Rogério, fiquei muito contente com o artigo, assim, e pensar sobre ele, e vou pedir uma ajuda mais adiante, daqui a uns dias, talvez. Porque nós estamos montando, né, e acho que as gurias não estão aí, não, enfim, não puderam participar, mas nós estamos montando um projeto de pesquisa, não estão aí, duas colegas que a Lisandra, que faz parte da Horizontes, e a Silvia, que também faz num projeto de parceria entre a Horizontes e o Instituto Plural, que é de Bagé, e a gente está montando um projeto de pesquisa para avaliar irmãos de pacientes autistas, né? Dentro dessa perspectiva dos fatores de risco dos transtornos do neurodesenvolvimento, isso que a gente tem estudado com a Lasnik. E, claro, a gente está numa fase de delinear o projeto, e a Urcamp, que é onde a Silvia está ligada, a ideia é que possa nos ajudar um pouco nisso, mas somos 3 pesquisadoras, tirando, claro, a Silvia, na verdade, tem
tem bastante experiência, tem mestrado, tem doutorado, mas eu e a Elisandra não. Então, assim, eu diria que somos duas pesquisadoras se aventurando e uma com mais recursos teóricos e técnicos para isso. Então, eu fiquei muito contente, assim, porque o trabalho vem bem ao encontro, né, de algumas coisas, enfim, que a gente também tem pensado. Tu estava falando das dificuldades e do tempo, né, a gente, enfim, possivelmente não vai ter todo o recurso da universidade para poder fazer, mas nós gostaríamos muito. E aí houve enfim, uma abertura de avaliar esses bebês, daí não só os irmãos, né, mas avaliar bebês na maternidade. Então, a gente está nesse processo, assim, então queria só compartilhar que veio bem um encontro do que a gente está pensando e se debruçando, e quem sabe sai realmente essa pesquisa e vou pedir uma ajuda. E, sem dúvida, é fundamental, né? Acho que eu sou suspeita porque, apesar de não ter maiores qualificações em termos de pesquisa, como eu disse, eu não tenho nem mestrado nem doutorado, mas eu sempre gostei e me interessei e acho que a psicanálise precisa, nós psicanalistas, não só fazermos pesquisa em psicanálise, mas nos aproximarmos das pesquisas de outras áreas, que é o que a gente tem podido compartilhar e estudar com o que elas traz, sempre com contribuições, enfim, da osteopatia, da psicomotricidade, né? Enfim, de outras áreas. Então, agradeço muito a vocês, porque eu acho que sempre dá esse gosto de vamos fazer também, né? Vamos poder produzir e mostrar, porque, sem dúvida, é só através de trabalhos como o teu, Rogério, que eu acho que a gente consegue realmente entrar, não sei se entrar, mas ter uma entrada, então, acho que seria a palavra maior no serviço público, né? Nas políticas públicas. Se a gente não tem essas comprovações científicas, ainda que, como a Kátia dizia, a nossa clínica, ela é rica disso, mas a gente precisa documentar isso de uma forma que converse com as outras áreas, que converse com as outras especialidades, para que as pessoas nos ouçam um pouco mais. Indicadores como o IRD, protocolos como o IRD, ou outros projetos de avaliação de bebês. Descobri recentemente, assim, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre tem desde 2023 um projeto aprovado para que todos os bebês sejam avaliados em termos de riscos de transtornos do neurodesenvolvimento desde 2023, aprovado por um vereador aqui. Quem é que faz? Quem é que fiscaliza se foi feito? Ninguém, né? Então, na verdade, leis até existem, mas se a gente puder chegar com essas comprovações e dizer, olha, aqui foi feito, temos, né, material, temos clínica para mostrar que é possível, ou onde isso leva, com certeza a gente vai poder um pouco mais do que, pelo menos aqui, né, em Porto Alegre, vem se fazendo na detecção de risco. Então, só para agradecer a vocês e dizer que talvez te acione aí. Não, eu já estou dizendo que eu vou acionar em algum momento para ver se tu conversa um pouco e nos ajuda a pensar aí as três aventureiras aqui no trabalho com bebês de risco. Kátia, muito obrigada também. Obrigado pelas palavras. Fico feliz de saber que tem mais gente interessada, né, em fazer pesquisa, em ir além nessa área. Muito importante mesmo. Rogério, eu passei o teu trabalho para a Kátia e para a Renata, assim, mas tu autoriza que seja... Autorizo. Tá bem, tá publicado, né? Mas então a gente, depois, quem tiver interesse, solicita que a gente envia. É uma semente, né, Renata? A pesquisa na Horizontes. Mas tem que começar, interessante. Eu não sei se tu chegou a pegar quando o Rogério divulgou esse projeto ligado à IPA. Não, eu entrei depois, sim. Não, mas eu sei que, sim, acho que a gente já tinha comentado que esse projeto... Todos os anos, né, Rogério, tem uma data limite sim, de projetos
Sim, nós vamos mandar nossa proposta. Até dia 25 de abril ela vai. É essa do autismo, vamos ver. Pelo menos a gente se obriga a tentar pensar e delinear ele também. Claro, claro. Não, E ela vai. depois tem um encontro em Buenos Aires, que o Eu Rogério vi, divulgou em setembro. eu já tinha visto, sim, quem sabe. Quem mais quer comentar ou fazer uma pergunta? Eu quero agradecer, Rogério. Eu sou fonoaudióloga, eu sou da Horizontes, né? Tem alguns fonos aqui. Estou encantada com o que tu trouxe. A gente estuda muito psicanálise na Horizontes, a gente tem esse olhar, né? Somos fonoaudiólogos, mas encantados com a psicanálise. E quero te agradecer, estou muito interessada em ler o teu trabalho. Então, parabéns, muito obrigada pela tua contribuição. Muito obrigado. Espero Eu que seja. pensei, deu um delay aqui na fala. Pode terminar, depois eu falo. Não, eu já falei, só agradeço, espero que seja útil. Eu estava olhando aqui outras coisas que, pela falta de tempo, né, não deu para a gente falar, e, enfim. Esses construtos, né, me chamaram muita atenção, assim, da forma como o instrumento foi montado, porque ele é fruto de um trabalho complexo e delicado, né, e de transformar, né, o que é impalpável, enfim, os pensamentos, a teoria, em algo prático, né? Então, esse primeiro construto que eu falei, que era da intenção, né, implícita, assim, na mente do cuidador, do comportamento da criança, os outros três construtos, né, que vão gradualmente sendo aplicados ao instrumento, né, ao IRG, por exemplo, que tudo que vem da criança é entendido como comunicação pelo cuidador. Vejam que isso é realmente algo que pertence à psicanálise, né? A gente, em sala de análise, avalia e pensa, ou pelo menos registra tudo que puder, inclusive os nossos comportamentos, o clima da sala, o comentário. Não quer dizer que tudo vai ser falado, mas a gente está prestando atenção em tudo. Então, isso está colocado ali como sendo algo que norteia o desenvolvimento, e não só como uma técnica psicanalítica de tratamento. Então, vocês vejam como sai, né, da teoria para o desenvolvimento, para depois ser aplicado de forma prática. E não é tratamento, é desenvolvimento, baseado num construto da psicanálise, de que tudo é comunicação, corporal, verbal, não verbal, né? Depois, o próximo é a alternância entre ausência e presença, né, do cuidador, e tá mostrar que hoje se fala bastante, a gente já tem isso bem explícito, né, para quem está acompanhando, enfim, a evolução do pensamento psicanalítico, principalmente nessa área, né, que não precisa só ausência, sempre o cuidador precisa estar presente, e a vida é feita de estar presente, estar ausente, né, seja na vida, no corpo, na mente e na interação, mas isso vai ser mostrado, então, nos itens da pesquisa, de forma que a mãe, ao invés de só cuidar do bebê, ela se ausenta para olhar para objetos. Assim como a criança, né? Também vai saindo só do seu corpo para brincar com objetos. Então, ela está ausente de uma coisa e presente na outra. Isso está ali nos itens. Então, é uma sensibilidade, um conhecimento, né? Claramente, de quem trabalha, né? No consultório e estuda, né? Esse modo de ver, né? De que as coisas são aplicáveis, né? É, felizmente, né, o nosso trabalho é baseado nas pessoas, eu sempre penso, né? E não assim tirado do ar, né? A gente só explica de formas narrativamente numa teoria ou na outra, mas é baseado nas pessoas. E o último
Fala então sobre a interdição, né? Sobre o pai, sobre a lei paterna, conhecimento que vem do Lacan, mas não só, né? Que também então tem que ser observado lá perto dos seus 18 meses, né? Como já tendo alguém que faz um terceiro, né? Entra com uma terceira idade ou uma outra voz, interditando a dupla, né? Mãe e bebê, que depois vai ser representado pela cultura. Então, todo o instrumento ele está transformado, né? Do impalpável para o palpável, que eu acho que é muito bom de ver e muito fácil de compreender, né? E por isso que funciona, né? Porque é baseado nas pessoas. Só para trazer mais isso que não deu tempo, porque eu só peguei um para lembrar, né? E para chamar a atenção para lerem também o trabalho, é muito lindo. Obrigado. Mas você pegou bem essa passagem do eixo teórico advindo da clínica para uma expressão fenomênica, né? Então, isso é feito com bastante trabalho, tem uma metodologia de consulta experts, e rodadas de validação, tem uma psicometria robusta para que isso aconteça. Acho, fico feliz que você reconheça o valor de todo esse trabalho. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Maristela, Ah, pois então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, Cristina, por me encaminhar essa chamada para hoje à noite, noite brilhante. Muito prazer, Rogério. A Kátia, que nos vemos de tanto em tanto, né? Então, eu fiquei com muitas questões, muitas perguntas. Não li o teu trabalho, Rogério, mas achei muito importante, muito interessante esse debruçar, né, para essa pesquisa que amplia uma importantes particularidades, né, em avaliações, inclusive em diagnósticos que estão soltos por aí, como autismo, né, algo que não tem assim uma veracidade de avaliação mais sólida, né? Fiquei pensando isso diante dessa tua pesquisa e dos comentários da Kátia. Agora, eu fiquei com umas perguntas simples até. O que me chamou a atenção foi, se eu entendi bem, Rogério, quando tu comentas, que o autismo, com o passar do tempo, não sei se sem o tratamento, sem o acompanhamento, vai aumentando. O que eu mostrei foi que crianças daquele grupo que não foram tratadas na primeira infância tiveram as características do autismo, influenciando cada vez mais áreas do desenvolvimento. Ah, sim. É por isso que as primeiras formas de chamar o autismo eram pervasive developmental disorders, né? Pervasive em inglês quer dizer uma coisa que vai se alastrando, que Sim, é abrangente, né? Então, o autismo não é sempre igual, existem diferentes sim, cursos, mas é muito frequente que comece numa determinada área, em geral a motricidade, os estudos do Filippo Muratori, que a Mariângela, que está balançando a cabecinha e sorrindo para a gente aqui. Oi, Mari, bom te ver sempre. Mariângela, com o grupo dela que estuda o autismo, o grupo Prisma, já trouxeram o Filippo em conferências na Sociedade Brasileira de São Paulo.
Então, da motricidade, as características do autismo vão se alastrando para outras áreas do desenvolvimento. Uhum. Mais uma vez, não são todas as crianças que se desenvolvem com o mesmo perfil, mas esse é um perfil comum. Então, aquelas eram crianças não tratadas. Eu mostrei mais de uma pesquisa. Aquela com crianças não tratadas. Depois foi que eu mostrei uma pesquisa em que a gente tratou e a gente mostrou que as crianças melhoraram. Mas não eram crianças com autismo, hein? Sim, Eram bebês sem autismo, de irmãos com autismo. sim. Ficou mais claro agora para mim. Tá bom, obrigado. Eu que te agradeço. Eu acho que é um assunto que a gente pode ficar a noite toda aqui, né, conversando. Teriam tantas questões que tu levanta com a pesquisa e os comentários da Kátia, né, com os autores que a gente estuda e a visão da Janine Puget, que integra a questão, né, da importância da família e mesmo que o pai não esteja presente ali, de alguma maneira tu dissesse que vocês estavam atentos, né, que suporte era dado àquela mãe, pelo menos. Então ele precisava estar trabalhando, né, para manter aquela família. E eu acho que o que vocês trazem é o objetivo que a gente está tendo assim com essa jornada, né, de poder cada vez fazer uma intervenção mais precoce e poder identificar os transtornos do desenvolvimento e os riscos de autismo, tá? Então, acho que agradeço muito a presença especialmente do Rogério e da Kátia, né, que brilharam para nós assim e contribuíram muito com o que a gente está estudando e pensando aqui, né, na Horizontes. E convidar vocês que amanhã nós vamos contar com a Nora e com a Mônica Santalola. Vão nos falar sobre identificações transgeracionais e risco de autismo. E na semana que vem, nós vamos contar na terça-feira com a Érica Parlato, que vai nos falar principalmente daquele último livro dela, né, Os Bebês na Guerra, porque ela já tem dados para comentar conosco, ela já teve aqui na Horizonte e teve lá na Sociedade também. Agora ela vai poder trazer, né, como é que esses bebês foram encaminhados. E com essas preocupações, né, convidar novamente vocês a estarem presentes na jornada. Eu queria também aproveitar, que bom que a Mariângela pôde entrar, né, porque ela vai estar conosco em maio, dia 29, tá? E até lá, nós também temos outros eventos, nos acompanhem nas redes sociais e quem tem se inscrito pelo Simpla está recebendo por e-mail as atividades. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero agradecer imensamente o convite, a presença de todo mundo, os comentários da Kátia e deixar a Mari falar que eu cortei ela. Desculpa, Mari. Não, continua. Eu só queria agradecer a Ana por ter enviado o convite. Eu queria ler o teu trabalho, Rogério, porque eu não pude nem ver a apresentação que estava dando aula, mas não queria deixar de vir para ver vocês e adorei ver os comentários e vou fazer o oposto. Vou ler, vi os comentários, agora eu vou ler o trabalho. Obrigado, Mari. Obrigada Também a quero você. agradecer essa oportunidade de conhecer mais esse trabalho e de conversar com vocês aqui. Foi um prazer e uma honra estar nessa condição aqui privilegiada, né, de pensar melhor e me dedicar e ler várias vezes. É sempre tão bom quando a gente tem esse tempo, né, para se dedicar. É uma área que ambas as áreas me atraem muito, né? Então, muito obrigada. Então tá, pessoal, boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Até amanhã, para quem Boa puder. noite, gente. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.
Eu vou ficar aqui até o fim para ver se grava certinho.